Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort, capítulo 1, artigo 1º, segundo princípio. Deus quer se servir de Maria na santificação das almas. A conduta que as três pessoas da Santíssima Trindade adotaram na encarnação e na primeira vinda de Jesus Cristo, elas a conservam todos os dias de modo invisível na Santa Igreja e a manterão até a consumação dos séculos na última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai fez a reunião de todas as águas, a qual chamou de mar. Ele fez a reunião de todas as graças, a qual chamou de Maria. Este grande Deus tem um tesouro ou um depósito muito rico, onde ele encerrou tudo o que ele tem de belo, de resplendente, de raro e precioso, inclusive seu próprio Filho. E este tesouro imenso não é outro senão Maria, que os santos chamam de tesouro do Senhor, de cuja plenitude os homens são enriquecidos. Deus Filho comunicou à sua mãe tudo o que ele adquiriu por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis, e dela fez a tesoureira de tudo, o que seu pai lhe deu por herança. É por ela que ele aplica seus méritos a seus membros, comunica suas virtudes e distribui suas graças. É ela seu canal misterioso, seu aqueduto, por onde ele faz passar doce e abundantemente as suas misericórdias. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis e escolheu-a como dispensadora de tudo que ele possui, de modo que ela distribua a quem quiser, desde que ela queira, como ela quer e quando quiser, todos os seus dons e graças, e não se dê aos homens nenhum dom celeste, sem passar por suas mãos virginais. Tal é, portanto, a vontade de Deus, querendo que tudo tenhamos por Maria, pois assim será enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que se empobreceu, humilhou e escondeu até o fundo do nada, por sua profunda humildade durante toda a sua vida. Eis os sentimentos da Igreja e dos santos padres. Se eu falasse aos espíritos fortes deste tempo, eu provaria tudo o que digo simplesmente com mais detalhes pela Sagrada Escritura, pelos santos padres, dos quais eu citaria as passagens em latim, e por muitas outras sólidas razões que se poderão ver deduzidas longamente pelo reverendo Padre Poiré em sua tríplice coroa da Santíssima Virgem. Entretanto, como falo particularmente aos pobres e aos simples, os quais, sendo de boa vontade e tendo mais fé que o comum dos sábios, creem mais simplesmente, com mais mérito, eu me contento com lhes declarar simplesmente a verdade, sem me deter a citar-lhes todas as passagens latinas, que eles não entendem, ainda que eu não deixe de recordar algumas, sem as procurar muito. Continuemos. Com a graça aperfeiçoando a natureza e a glória aperfeiçoando a graça, é certo que nosso Senhor no céu ainda é também o Filho de Maria, que ele era na terra, e que em consequência ele tenha conservado a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos em relação à melhor de todas as mães. Mas é preciso ter o cuidado de não imaginar nesta dependência algum rebaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Estando Maria infinitamente abaixo de seu Filho, que é Deus, não lhe dá ordens como as mães aqui de baixo dariam ao seu Filho, que está abaixo delas. Maria, toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que nele transforma todos os santos, não pede nem quer, nem faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Quando se lê, pois, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, etc., que no céu e sobre a terra, tudo, até mesmo Deus, está submisso à Santíssima Virgem, eles querem dizer que a autoridade que Deus se agradou de lhe dar é tão grande que ela parece ter o mesmo poder de Deus, e que suas preces e pedidos são tão poderosos junto de Deus que eles passam sempre por ordens junto de Sua Majestade, que não resiste jamais à oração de sua querida mãe, porque ela é sempre humilde e conforme a sua vontade. Se Moisés, pela força de sua oração, deteve a cólera de Deus sobre os israelitas,
de modo tão poderoso que o Altíssimo e infinitamente misericordioso Senhor, não podendo resistir-lhe, disse-lhe que o deixasse pôr-se em cólera e punir aquele povo rebelde, que devemos nós pensar com muito mais razão da oração da humilde Maria, a digna Mãe de Deus, que é mais poderosa diante de Sua Majestade que as preces e intercessões de todos os anjos e santos do céu e da terra. Maria nos céus dá ordem aos anjos e aos bem-aventurados, como recompensa por sua profunda humildade. Deus lhe deu o poder e a missão de preencher com santos os tronos vazios, de onde os anjos apóstatas caíram por orgulho. Tal é a vontade do Altíssimo, que exalta os humildes. Lucas capítulo 1, versículo 52. Que o céu, a terra e os infernos, de bom grado ou não, dobrem-se às ordens da humilde Maria, que ele fez soberana do céu e da terra, comandante de seus exércitos, tesoureira de seus tesouros, dispensadora de suas graças, artífices de suas grandes maravilhas, reparadora do gênero humano, mediadora dos homens, exterminadora dos inimigos de Deus e a fiel companhia de suas grandezas e triunfos. Deus Pai quer obter filhos por meio de Maria até a consumação do mundo, e ele o diz por essas palavras: habita em Jacó. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 13. Vale dizer: fazei vossa morada e residência em meus filhos e predestinados, figurados por Jacó, e não nos filhos do diabo, nos reprovados, figurados por Esaú. Como na geração natural existem pai e mãe igualmente, na geração sobrenatural e espiritual, existe um pai que é Deus e a mãe que é Maria. Todos os verdadeiros filhos de Deus e predestinados têm Deus por pai e Maria por mãe. E quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. É por isso que os condenados, como os heréticos, cismáticos, etc., que odeiam o óleo com desprezo ou indiferença à Santíssima Virgem, não têm a Deus por pai, ainda que se vangloriem disso, porque eles não têm Maria por mãe. Se a tivessem por mãe, eles haveriam de amá-la e honrá-la como um filho bom e verdadeiro ama naturalmente e honra sua mãe, que lhe deu a vida. O sinal mais infalível e mais indubitável para distinguir entre alguém predestinado e um herético, um homem de má doutrina, um réprobo, é que o herético e o réprobo só têm desprezo ou indiferença pela Santíssima Virgem, tratando por suas palavras e exemplos de lhe diminuir o culto e o amor, abertamente ou às ocultas, às vezes sob belos pretextos. Deus Pai não disse a Maria para fazer neles a sua morada, porque eles são Esaús. Deus Filho quer formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias em seus membros por meio de sua querida mãe, e ele lhes diz: tende Israel por herança. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 13. É como se ele dissesse: Deus Pai me deu por herança todas as nações da terra, todos os homens bons ou maus, predestinados e condenados, eu conduzirei uns com vara de ouro e outros com vara de ferro. Serei o pai e o advogado de uns, o justo vingador de outros e o juiz de todos. Mas quanto a vós, minha querida mãe, não tereis outra herança e possessão a não ser os predestinados, figurados por Israel, e como sua boa mãe, vós o concebereis, alimentareis e criareis, como sua soberana, havereis de conduzi-los, governá-los e defendê-los. Um homem e outro homem nasceram nela, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns padres, o primeiro homem que nasceu de Maria é o homem-Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus, e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são os membros desse chefe, devem também, por consequência, nascer nela necessariamente. A mesma mãe não põe no mundo a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça.
De outra forma, seria um monstro da natureza. Igualmente, na ordem da graça, o chefe e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de mãe diferente de Maria, que produziu o chefe, esse não seria um predestinado nem um membro de Jesus Cristo, mas um monstro na ordem da graça. Ademais, sendo Jesus hoje como nunca o fruto de Maria, como o céu e a terra, lhe repetem milhares de vezes todos os dias, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. É claro que para cada homem particular que o possui, Jesus é também verdadeiramente o fruto e a obra de Maria, assim como para todo mundo em geral. De sorte que se algum fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, ele pode dizer com ousadia: muito obrigada, Maria. Este que eu possuo é seu efeito e seu fruto, e sem ela eu não teria jamais. E a ele podem se aplicar essas palavras mais verdadeiramente do que o faz São Paulo. Eu dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo, meu Filho, seja formado neles na plenitude de sua idade. Santo Agostinho, superando a si mesmo e a tudo o que acabo de dizer, diz que todos os predestinados para serem conformes à vontade do Filho de Deus estão neste mundo escondidos no seio da Santíssima Virgem, onde são guardados, alimentados, sustentados e engrandecidos por essa boa mãe, até que ela os deixe nascer para a glória após a morte, que é para eles, a rigor, o dia do nascimento, como a Igreja chama a morte dos justos. O mistério de graça desconhecido dos condenados e pouco conhecido pelos predestinados. Deus Espírito Santo quer que os eleitos sejam formados nela e por ela, e lhe diz: lançai, minha bem-amada e minha esposa, as raízes de todas as vossas virtudes em meus escolhidos, a fim de que eles cresçam de virtudes em virtude e de graça em graça. Eu encontrei tanto agrado em vós, quando vivieis na terra, na prática das mais sublimes virtudes, que eu desejo ainda encontrar-vos na terra, sem deixar de estar no céu. Para tal fim, reproduzi-vos em meus escolhidos, que eu veja neles com agrado as raízes de vossa fé invencível, de vossa profunda humildade, de vossa mortificação universal, de vossa sublime oração, de vossa ardente caridade, de vossa firme esperança e de todas as vossas virtudes. Vós sois mais que nunca minha esposa fiel, pura e fecunda, que vossa fé me dê fiéis, que vossa pureza me dê virgens, e vossa fecundidade me dê escolhidos e templos. Quando Maria lança raízes em uma alma, ali produz maravilhas da graça que somente ela pode produzir, porque somente ela é a Virgem fecunda que jamais teve e jamais terá outra semelhante em pureza e fecundidade. Com o Espírito Santo, Maria produzia a maior grandeza que existiu e existirá para sempre, que é um Deus homem. E ela produzirá, em consequência, as maiores grandezas que existirão nos últimos tempos. A ela está reservada a formação e educação dos grandes santos, que existirão no fim do mundo, pois só há esta Virgem singular e miraculosa que pode produzir, em união com o Espírito Santo, as coisas singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra em uma alma, ele voa para lá e entra plenamente nela, comunica-se a essa alma abundantemente na medida em que ela dê espaço à sua esposa. E uma das razões pela qual o Espírito Santo não realiza hoje maravilhas deslumbrantes nas almas é que ele não encontra nelas uma união bastante grande com sua fiel e indissolúvel esposa, pois desde que o amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, ele jamais a repudiou, porque ela sempre foi fiel e fecunda.